Tudo na vida é questão de opção e não de obrigação ou imposição quando diz respeito à aceitação de coisas cristãs, não é? Uma delas, por exemplo, é a formação. Uns escolhem uma profissão, ao passo que outros imitam seus pais. Uns já não se agradam, não simpatizam com a profissão do seu pai. Mas isso não é depreciação, é uma opção. Às vezes o pai é borracheiro e o filho quer ser pedreiro. Às vezes o pai é pedreiro e o filho quer ser serralheiro. Às vezes o pai é serralheiro, o filho quer ser agricultor. Às vezes o pai é agricultor e o filho quer ser criador de peixes, né? Às vezes o pai é criador de peixes e o filho quer trabalhar com energia solar. Às vezes o pai trabalha com energia solar, instalando placas de captação, e o filho não gosta. O filho quer ser cozinheiro. Às vezes o pai é cozinheiro e o filho quer ser tratorista. Às vezes o pai é tratorista e o filho quer ser padeiro. Enfim, são inúmeras opções na vida cristã. Às vezes a pessoa é solteira, quer ser casada. E às vezes ela quer continuar solteira. Então são opções que não mudam a vida da pessoa desde que ela esteja em paz com Deus. Porque o fruto da justiça semeia-se na paz, o fruto da justiça também se colhe na paz. O fruto da justiça é para aqueles que vivem a paz. Para nós, a paz é muito mais do que um estado de espírito. Se você olhar as definições, paz é ausência de saúde, de enfermidade, é a presença de saúde. Paz é ausência de problemas, de perturbações. Paz é a ausência de questões financeiras desagradáveis. Paz é a ausência de endividamento, não é? É o que muita gente vai dizer que é paz. Mas para nós cristãos está escrito na palavra, Ele é a nossa paz. Que Jesus Cristo, como está no capítulo 1 de Colossenses, né? Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, porque Ele, referindo-se a Jesus, Ele é a nossa paz. No verso 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Então os gentios estavam longe de Deus. E os judeus estavam perto? Sim. Como assim perto? Se eles viveram em rebelião, rebeldia, desobediência a promessas que Deus fez. Mas eles estavam perto da promessa, tinham conhecimento, tinham os profetas, tinham os anunciadores dos oráculos, não é? As mensagens divinas. Então eles estavam perto. Perto por quê? Porque eles estavam perto, não de uma religião, mas da promessa. E ao passo que o povo gentil estava longe. Então o apóstolo fala, mas agora, em Cristo Jesus, os que estavam separados da comunidade de Israel, os conselhos da promessa, sem esperança em Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Longe do quê? Longe da promessa. Das profecias. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então ninguém chega perto de Deus senão pelo sangue de Jesus Cristo. Verso 14, por quê? Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz. Então se você procurar paz no misticismo, paz na religião, paz no ecumenismo, se você procurar a palavra paz na ONU, cada um vai dar a sua definição. Mas ninguém melhor para falar de paz do que o príncipe da paz. O próprio Jesus é o príncipe da paz, como está lá em Isaías 9,6, não é? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Porque Ele é a nossa paz. Então o que nos traz paz num leito de enfermaria, com ausência de saúde, é Jesus. Claro que a saúde é bom, mas saúde sem Jesus não é nada bom.
O dinheiro pode trazer um certo conforto, luxo, um bem-estar humano, sim, mas sem a presença da verdadeira paz, que é Jesus, o dinheiro só traz mais estresse, ansiedade, preocupação e sensação temerária de perca, como se perdendo dinheiro perde-se a vida. Quantas pessoas há que são milionárias, bilionárias e cometem suicídio, não é? São tristes, porque o dinheiro e os prazeres que o dinheiro proporciona não trouxeram paz a ele. Quantas pessoas há que encontram alguém que elas amam, um homem, uma mulher, se casam, têm filhos, têm cachorro, têm casa, pensando que ainda falta alguma coisa. Ah, eu casei, mas eu não me sinto bem, então vou ter filho. Ah, eu casei e tenho filho, mas não estou bem, preciso de uma casa. Ah, casei, tenho filho, tenho uma casa, não me estou bem, preciso de um cachorro. Ah, casei, tenho filho, tenho um cachorro, mas não estou bem, preciso de um jardim. Ah, casei, tenho filho, tenho cachorro, tenho um jardim, tenho casa, mas não estou bem, preciso viajar. Ah, casei, tenho um cachorro, tenho filho, tenho um passarinho também agora. Tenho tudo, mas eu não tenho. Tem até dinheiro, uma boa formação. Porque nada há exterior que possa preencher a paz de espírito que é interior. Nem mesmo a saúde e o dinheiro, que para a sociedade são as coisas mais importantes da vida. É claro que é muito bom viver num ambiente que não tem guerra, roubo, marginalidade, terremotos e catástrofes. Mas existe um grande número de pessoas que vivem em ambientes que não tem terremoto, não tem guerra, não tem catástrofe, não tem causas naturais de desastre, nada. E elas estão endinheiradas e gozando de boa saúde, mas elas também não têm paz. Por quê? Porque elas não têm o príncipe da paz. Jesus Cristo disse assim lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha, dou para vocês a minha paz. Sabe quando ele disse isso? Logo após dizer que iria enviar o Espírito Santo Consolador. O Consolador amado, ele é a presença dos aflitos. Ele é a presença constante nos oprimidos que clamam pela paz. E no Consolador eles encontram paz. O Espírito Santo consolador, é aqueles que mais o procuram e buscam, encontram nele o que o ser humano mais precisa, paz para viver. A quantidade de pessoas que têm perturbação mental, e agora aumentou muito, a perturbação em ambiente de trabalho. E elas ficam com desassossego na alma. E não tem paz, tem elevado a cada dia, a cada ano. Os consultórios de psiquiatria, psicanalista, de psicólogos, só têm sido abarrotados, enchidos de pessoas que vão lá para falar das suas questões no divã, suas angústias, seus desgostos, seus traumas e complexos. E elas saem de lá sentindo-se aliviada por ter despejado tudo aquilo em alguém que apenas os ouviu. E pode dar um ansiolítico para ela ficar dopada e dormir, mas não pode dar a paz. Já o Espírito Santo, ele é a presença de Deus que traz paz ao homem. O Espírito Santo, ele é o enviado para todas as horas. Na hora que você dorme, chame ele. A hora que você acordar, chame por ele. Vai trabalhar, fale com ele. Está estudando, chame ele. Está se banhando, está trabalhando, está na rua, está no tanque, está na pia, está em casa, está no trabalho, está na igreja, está entre familiares. Chame pelo Espírito Santo, porque ele vos ensinará todas as coisas. Ele fala tanto, mas o Espírito Santo fala tanto, que tem hora que você chega, meu Deus, como que o Espírito Santo fala? E por que as pessoas têm dificuldade de ouvir aquela voz doce e branda? Porque elas estão muito ocupadas com tantas coisas. Marta, 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 tu estás ocupada com tantas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor. Jesus não estava discriminando ela estar trabalhando para recebê-lo bem. Não, era de não ter tempo para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo dá entendimento, dá sabedoria, dá direção. Mas, como me disse o amigo, às vezes nós chamamos de engano aquilo que é discernimento. Chamamos de um mau pensamento aquilo que é discernimento. Tudo que
te lembra de Jesus, o Espírito Santo está falando, porque ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a paz que nós temos também se torna uma opção. Aceitar ou rejeitar as palavras de Cristo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Disse o Senhor Jesus lá em João 16:33 e 14:27. Deixo-vos a paz. Quando ele disse eu deixo-vos a paz, é o Espírito Santo que traz a paz. Por que é o Espírito Santo? Porque ele é aquele que promove as palavras de Jesus em nós. Mas isso também é uma opção. Olha, Efésios 2:14 diz, porque ele é a nossa paz. Até aí. Então, se você for no verso 17, ele diz, e vindo ele evangelizou a paz. Preste atenção. Essa paz nos torna uma família de Deus. No verso 19 diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Você já chegou num local que você não se sente bem? Você se sente desambientado? A impressão que dá é que você é o estrangeiro. Ali não é o seu lugar. Mas com Jesus Cristo é diferente. Porque ele nos faz sentir em família. Nós não nos sentimos estrangeiros. Não é? Nem forasteiros, como se eu fosse de fora. Mas concidadãos dos santos. E preste atenção no que vai estar escrito. E da família de Deus. Ser concidadão dos santos, ser da família de Deus, também é uma opção. Todo homem é livre. E é Deus que deu essa liberdade ao homem. Não foi o pecado nem o mundo. E nessa liberdade o homem escolhe estar com Jesus ou estar sem Jesus. O homem escolhe o que ele quer ser na profissão, como eu disse inicialmente. Também escolhe onde quer morar e com quem quer viver. Também escolhe se quer casar e ter filhos. Também escolhe se quer ter um cachorro, uma planta, um jardim, havendo condições. Mas ele não pode escolher ter ou não ter paz. É Jesus que tem a paz. Ele não pode ter a verdadeira paz sem Jesus. É impossível ter paz verdadeira sem Jesus. O homem tem prazer. Prazer de uma companhia agradável, prazer dos filhos, prazer da casa, prazer do dinheiro, prazer das viagens, prazer das conquistas, prazer dos sonhos, prazer das ilusões, das fantasias, prazer dos prazeres, prazer da droga, prazer da bebida, prazer do álcool. Prazer lícito e prazer ilícito são prazeres que ele confunde com paz. É a paz que o mundo dá, que Jesus disse. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então tem a paz de Jesus e tem a paz do mundo. E elas se confundem, porque as pessoas que procuram realização, contentamento, elas desprezam a verdadeira paz. Porque elas querem contentamento. E às vezes o que te contenta é fruto de suor, fruto de trabalho, fruto de prazer, fruto de companhia, fruto de local, de realização. Mas não é fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito semeia-se na paz. Para os que exercitam a injustiça, essa paz. Então tudo que a gente faz que não é justo, não tem a presença de Deus. Tudo que fizermos que é egoísta, não tem a presença de Deus, se houver egoísmo. Tudo que fizermos que é vingativo, não tem a presença de Deus. Se algum dia alguém fizer alguma coisa por maldade, é sem a presença de Deus. A presença de Deus não permite injustiça, maldade. Então veja, dentre essas escolhas, você estava falando agora que você tem lutas, aflições e tentações e tribulações. Mas tem uma coisa que você... O seu modo de vida que você vive. Você é um cidadão que vive em comunidade, não é isso? Isso, correto. Para você, para sua esposa, para o seu filho, para a sua família, isso é bom? Para mim é ótimo, é maravilhoso, né? Essa forma de vida que eu escolhi
pelo Espírito Santo. Você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, mas você vive numa comunidade de discípulos. O que foi bom para você, para o seu casamento, para a sua família? O convívio ali, como o senhor está falando, né? A paz, essa paz que só Jesus ele dá. O senhor falou, a pessoa pode ter tudo, pode ter dinheiro, casa, carro, bens, mas se ele não tiver essa paz que só em Cristo nós encontramos, não tem motivo, não tem razão para viver, né? E hoje eu tenho essa paz, hoje eu tenho essa alegria de viver em comunhão, em comunidade, né? Apesar das aflições, das tribulações, dos problemas, das dificuldades, mas interiormente nós podemos gozar dessa paz. E você já teve muito problema de ordem pessoal, íntima, né? Mas isso não tirou a sua paz? Não Estar tirou a minha aflito, paz. oprimido, cheio de necessidades, não tirou a sua paz? Não tirou a minha paz porque eu tinha um objetivo, tenho, né? Um objetivo, um alvo, Cristo. E os seus amigos, os irmãos, são assim também? Também. Todos buscam viver essa mesma harmonia, né? Através da palavra, através do que disse Jesus, que é a nossa segurança. A âncora para nós é Cristo Jesus. Então, através disso, nós conseguimos passar por cima dos problemas, das dificuldades, das tribulações e seguir para o alvo. O homem seguir nos ajudando. O homem pode morar na área urbana sozinho, na área marítima, área costeira, pode morar numa ilha, ele pode morar numa área rural, camponês, campestre. Ele pode morar onde ele quiser. Isso não vai trazer paz. O que vai trazer paz a quem mora lá, o esquimó no meio do gelo, é a presença de Jesus. O que vai trazer paz ao presidiário, que está isolado numa cela, é a presença de Jesus. O que vai trazer paz a uma pessoa no leito, doente, enferma, por vezes cega, se algum órgão do corpo, com os dias contados, é a presença de Jesus. O que vai trazer paz a um pai de família, que tem filhos e filhas, que tem suas necessidades, também é a presença de Jesus. O que vai trazer paz a qualquer homem em qualquer lugar do mundo é a presença de Jesus. é a presença de Jesus. Nenhum local, nenhuma sociedade pode trazer paz. Traz conforto. Mas a verdadeira paz é a presença de Jesus. E nós escolhemos, digo nós aqui porque eu vivo uma residência com 15 pessoas. Minha família e nós temos respeito mútuo e vivemos em paz. Mas tudo é uma questão de opção. Nunca pode ser uma imposição nem um constrangimento. Pois se isso for, tira a paz. Se medo tiver, tira a paz. E você faz isso por opção, você vive bem distante daqui. Mas você faz isso por opção, por constrangimento? Como que é essa opção? Por opção, igual o texto que o senhor leu, né? Fazer parte desta família, que é a família de Deus, em meio às tribulações, todos aqueles que têm o dom do Espírito Santo, um ajuda o outro, um consola o outro, um edifica o outro. Você veio da onde? Do Nordeste? Paraíba? Pernambuco. Você falou que desde Pernambuco, lá da sua jovem mocidade, você já sonhava em viver numa comunidade, num grupo de discípulos. Quando os discípulos são fiéis e tementes a Deus, é ótimo, né? É maravilhoso. Quando são? Quando eles têm compromisso com a palavra, compromisso com a fraternidade, compromisso com a fé, e existe ordem e decência, e as pessoas não são privadas de ter seus bens, suas coisas, é confortável. Foi o que você disse agora há pouco. Mas que você já tinha esse sentimento, esse desejo? Sim. Desde Pernambuco lá? 40 anos atrás. Isso. Como é que foi isso? Porque eu tinha uma avó, né? Na época minha avó era viva e ela lia muito comigo o Evangelho. Você faz 50 anos, avó, hein? Então, assim, meio século você já tinha esse sentimento. Que coisa, hein? Continua. Aí nós lia muito o Evangelho, né? Ela lia muito comigo o Evangelho. Você nem lia ainda, sua avó já lia pra você? Já lia pra você, mim. Meu amigo, que é uma vovó. Você, meu amigo vovô. Leia o Evangelho. Leia um salmo, leia um provérbio. Mas, principalmente, leia o Evangelho. Tá aqui o Samuel. A vovó, qual é o nome da avó? É Iraci. Deus tem a Iraci. Ela não cirava não, né? Às vezes. Fazer coisa errada. Isso não muda nada, né?
Caim era chamado de presente de Deus. E Abel era chamado de um qualquer. E o qualquer foi salvo, né? E o presente de Deus não serviu para nada. Porque ela falou que alcançou um favor de Deus, né? Então, meu amigo, o importante não é o nome, é o caráter, né? Mas a avó era assim, então te lia? Lia. O que você recomenda a cada vovó que tá te ouvindo aí? Cada vovó ensinar o evangelho para os netinhos, para os filhos. E um bom bolo de chocolate. Para os amigos. Faz parte. E aí ela lia para você? Aí ela lia junto comigo o evangelho ali, as cartas de Paulo. Ela já lia isso? Lia. Que vó abençoada, hein, rapaz? Antigamente lia. E eu fazia parte também, né, das crianças. Essa parte do cultinho também é muito importante. Né? Na sua infância? Já tinha essa parte aí. Olha que coisa interessante. De ensinar para as crianças. Então eu cresci e aprendi no evangelho, né? Nós temos a história bíblica de uma avó chamada Lloyd. Olha lá. O apóstolo Paulo encontrou um jovem Timóteo. Tinha acontecido de João Marcos, que andava com Barnabé. Barnabé era filho da Consolação, mas não é que a mãe dele era Consolação. Era um homem natural de Chipre, levita, bom, mas bom que só um homem temente, também chamado José da Consolação. E ele tinha um sobrinho chamado João Marcos, que foi o homem que veio escrever o primeiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Marcos, que ele virou discípulo de Pedro, quando, na ocasião, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão por causa de Marcos. João Marcos até se arrependeu passados anos depois, e Paulo, tanto em Colossenses como em Timóteo, fala, me traz Marcos, que ele é muito útil no ministério. Mas você vê que já não fala de Barnabé nunca mais no Novo Testamento inteiro, né? A briga de Barnabé com Paulo, você percebeu? Mas fala do Marquinho, né? Que já era Marcão, né? O que acontece? Fala aqui, ó, em 2 Timóteo 1, Paulo encontrou, com a saída de Marcos, que o acompanhava, de Barnabé, que era o seu amigo na viagem. Na verdade, era Paulo que seguia Barnabé, como conta lá em Atos. E depois, com o contrário, Barnabé seguia Paulo. E depois Barnabé não queria mais seguir Paulo. Queria seguir o próprio coração, porque ele achava que era melhor indo lá para Chipre. E levou Marcos consigo. E, lamentavelmente, nunca mais se ouviu falar do ministério de Barnabé. Mas aconteceu que quando Paulo ficou só, Deus nunca deixa só. Deus sempre viu alguém. E apareceu Timóteo. Não é? Olha que interessante aqui, ó. Em 2 Timóteo 1, dou graça, a aflição de Paulo por Timóteo. O discípulo faz aflição no discipulador, não faz? Faz. A muita aflição. Exortação, firmeza e constância no ministério. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. É o seu caso, né? Desde a juventude, desde a vida infantil, no cotinho, viu, meninas? Sirvo com uma consciência pura. O que é uma consciência pura? É o desejo de servir a Deus em espírito e verdade. Embora a religião que ele seguia, pelos falsos mestres, o instruiu a fazer o mal que fez. Quanta gente há que crê em Jesus desde criança, mas os falsos mestres o induzem ao erro. Então Paulo falou, eu queria Deus, mas os meus mestres me ensinaram o erro. Mas a gente se pergunta, como é que ele tinha uma consciência pura se ele era assassino? Porque ele tornou-se, porque os falsos mestres fizeram isso. Quanta gente que tem uma consciência pura procurando Jesus, veio para a igreja, já traz o temor a Deus, que uma avó, no seu caso, lança. Aí o falso profeta, a falsa profetisa, vai e macula essa consciência. Mas vamos ler aqui. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Você ama uma pessoa? Você gosta dessa pessoa? Você quer ver essa pessoa um bom discípulo? Ore por ela noite e dia. Eu queria tanto que meu netinho, que minha netinha, queria tanto que minhas filhinhas, minha sobrinha. Mas eu queria tanto. Você quer? Não queria não, você quer. Ore noite e dia. Desejando muito ver-te. Saudades, né? Paulo estava com saudade de Timóteo. Lembrando-me das tuas? Era um discípulo quebrantado, uma discípula quebrantada. Alegra o coração do seu discipulador, que é a casa que é Paulo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Quer dizer, a sua tristeza me enche de alegria. O seu choro me enche de gozo. Que coisa, né? Os opostos se atraem nesse caso, né?
trazendo à memória a fé não fingida que primeiro habitou em tua avó. Lloyd. Qual é o nome da avó? Lloyd. E a sua? Iraci. Iraci. E em tua mãe? Eunice. Estou certo que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes. Você desperta com o quê? Do sono. Do sono. O dom de Deus que há em ti, que existe pela imposição das minhas mãos. Que Deus não nos deu espírito de sono, ou de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Não te vergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus. Então tua avó foi aquela que leu as salutares. Salutar é salute, saúde. As saudáveis palavras de Cristo, né? Correto. Isso mesmo. Aí eu lembro, né, que eu comecei a ler ali o Evangelho e eu via, né, quando Jesus passava ali, chamava os discípulos e os discípulos largavam tudo e seguia Jesus. Meu Deus do céu. Aí eu ficava, meu Deus, mas eu não vejo isso. Eu vejo isso para mim. Pegando tudo, né? Eu vejo o contrário, mas eu quero isso para mim. Aí comecei a ler Atos dos Apóstolos, vi ali a comunhão que eles viviam. Aí já não era mais a avó quem lia. Já era eu. Então, tá vendo aí, vó? Leia pros seus netinhos, que aí um dia eles vão ler. Aí assim foi indo, né? Esse tempo, eu fui ali esperando o tempo de Deus, até que apareceu essa oportunidade de eu conhecer o que disse Jesus, tomei posse e graças a Deus, não me arrependo, né? Pude criar o meu filho nesse convívio, nesse ambiente, na presença do Senhor Jesus. E deu trabalho, paz. Deu trabalho, mas debaixo da mão de Deus, né? Deu trabalho, mas debaixo da graça de Deus. Vale a pena. E uma coisa dá trabalho no mundo, né? Uma coisa dá trabalho sem o Espírito Santo, sem Jesus. E como dá trabalho, mas com Jesus fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E me diz uma coisa, você tem visto alegria ou tristeza no coração das pessoas que vivem como você? Não, muito pelo contrário, né? Alegria, paz, né? Você vive ali com o irmão ministro fiel, que desde criança também, lá no Piauí, desde menino, conte aí que você que sabe a história mais. Bem parecido também. Desde né? bebezinho, conte a história que você sabe do Jadson. Graças a Deus, né? Estou ali pela graça do Espírito Santo, cooperando com o evangelista Jadson, né? E nós temos conversado bastante e ele me conta também, né? E é bem parecida as histórias assim também, né? Que ele até me contou que foi desde da infância ali, né? Ele foi criado também, né? Ouvindo as escrituras ali, e uma coisa que chamou muita atenção dele foi quando um pastor dele pediu para ele ler Atos dos Apóstolos. Isso com 10 anos de idade. E isso marcou muito ele, né? E ele começou a ler, entender, e da mesma maneira também, hoje ele compartilha da mesma fé, né? E tem prazer, alegria, satisfação de viver junto com os irmãos, viver em comunhão, em comunidade, né? Desfrutando dessa paz que o mundo não tem. A religião não tem, só em Cristo mesmo. Na verdade, a nossa paz ela só vem de Jesus Cristo. Um bom ambiente, um bom veículo, uma boa casa, uma boa esposa, um bom cachorro, um bom pé de fruta, nada disso vai trazer paz. As coisas que o dinheiro, a prosperidade, as amizades trazem, pode trazer conforto, alegria, satisfação e gozo momentâneo. Mas a paz mesmo só em Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Se você prestar atenção no verso 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, não é espírito pecador, não é espírito destruidor, não é espírito aniquilador, não é o espírito da maldade, mas é o Espírito Consolador. Santo. Coisa maravilhosa. É o Espírito pecador? Não. É Espírito Santo. O Espírito Santo só faz coisas santas, meu irmão. O Espírito Santo não coloca na nossa mente e coração coisas profanas, senão ele não é santo. O Espírito Santo não produz palavras maliciosas, sentimentos perniciosos. O Espírito Santo não produz desgraças, senão ele não é santo.
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo só vem no nome de Jesus. De Jesus. Ele vos ensinará todas as coisas. Essa expressão vos ensinará todas as coisas, você tem vivido isso? Sim. Você tem percebido isso durante Tem. esses anos todos de cristão? Estou dando risada porque eu li esse texto. O Espírito Santo falou muito comigo esses dias. Eu atendendo uma jovem, eu dei esse texto para ela. Ela estava tendo umas dificuldades ali, né? Com o pai dela. Eu falei, filho, ó... Pausa, então jovem, você que tem dificuldade com seu pai, vocês vão ouvindo aí, o que você diz para ela? Aí eu falei para ela, né? Eu falei, filho, ó, eu vou te falar o que disse Jesus. Não vou nem falar que você está certo, que você está errado, ou que seu pai está certo, ou que ele está errado. Vamos para o que disse Jesus. Se você buscar o Espírito Santo, aí li esse texto para ela, ele vai te ensinar todas as coisas. Mas é todas mesmo? Todas. Ensina-se honesto, digno, verdadeiro, santo, bom, puro. Ensina a ser humilde. Ensina a ser profissional, ético, valorizar com educação as coisas, ser educado. Todas as coisas. E ela? Aí eu falei para ela, o Espírito Santo vai te ensinar como você lidar com o seu pai. Vai ensinar a ser uma boa filha, então? O Espírito Santo ensina? Ensina. E ela foi lá. Aí ela foi lá, né, conversou com o pai dela. A princípio ela não queria não, né, mas aí ela foi e deu certo. Porque ela estava ouvindo o coração. É. E agora ela estava ouvindo? A palavra, o que disse Jesus. Aí ela foi, se acertou com o pai dela e voltou toda feliz. E dessa balançada? Deu certo, é. Deu certo. Emite os sinais, né? Emite os sinais. Então o Espírito Santo de fato ensina todas as coisas. Ensina. E na sua vida íntima? Tem ensinado. Tem ensinado. Tem ensinado, Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo tem me ensinado. Eu tenho colocado, né, o Espírito Santo, como o Senhor orou, na frente de tudo, né? Ao deitar, ao levantar, ao trabalhar, ao dirigir, ao atender uma vida, uma pessoa. Sempre pedindo a direção do Espírito Santo, e ele tem sido fiel, tem orientado, tem guiado, tem mostrado. Olha, e além do Espírito Santo ensinar as coisas, ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus disse. Então tudo que Jesus diz traz paz, traz vida, traz justiça, resolve os problemas, traz harmonia, quebra todo jugo. Tudo que Jesus disse traz alívio e segurança. É o Espírito Santo que lembra. Sobretudo salvação e vida eterna. Aí ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É muito comum a juventude, principalmente, querer a paz do mundo, não é? É. Porque a paz do mundo é uma paz artificial. É a paz do oba-oba. É a paz de quem não valoriza o sacrifício de Cristo. Não se turbe o vosso coração, nem tenham temores, nem se atemorize. Ouviste o que eu disse, vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Então nós temos o príncipe da paz e o príncipe deste mundo. Opa, são duas entidades, dois seres, dois espíritos, que têm dois reinos distintos, o reino do mundo e o reino dos céus. O reino do mundo não tem nada a ver com o reino dos céus. E o reino dos céus, por sua vez, tem nada a ver com o reino do mundo. Com o reino do mundo. E o Senhor Jesus ainda acrescenta, e nada tem em mim. Então as coisas do reino do mundo não tem nada em Jesus. E Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Em Jesus não tem ódio. Não tem maldade contra as pessoas. Em Jesus não tem cobiça dos bens alheios. Em Jesus não tem inveja, não tem ciúmes, não tem paixões arrebatadoras. Em Jesus não tem maldade. Então em nós também não pode haver essas coisas. Em nome de Jesus. Não, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, se você quer que o mundo veja que você ama o Pai, também não tenha em você nada do príncipe deste mundo. Nós usamos do mundo. Trabalhamos, estudamos, comemos, vendemos, compramos do mundo, mas não abusamos. Paulo disse.
O que é abusar? Não fazemos o desnecessário. É igual quando saio com as minhas filhas, eu falo, compra o que precisa, não o que quer. Aí quando elas eram crianças, enchia o carrinho de chocolate quando chegava no mercado. Que isso, menina? Pai, é que eu preciso. Na verdade é o que queria. Eu lhe pergunto, a gente compra o que precisa ou o que quer? O que precisa. O que precisa. O que eu quero? Eu quero um avião, eu quero um helicóptero, eu quero tudo que os outros têm. Torna-se uma vaidade. Mas se você viver o que você precisa, você não vai ter problema. Então as pessoas são arrebatadas nas paixões pela posse das coisas fúteis da vida. Tem gente que vai na 25 de março, comércio aqui de São Paulo, compra tanta asneira, porque ali só tem novidade, não é? É ou não é? É verdade. Cada coisa uma mais engraçada é legal que a outra, né? Mas você não precisa daquilo. Se você vai num shopping, tudo é bonito, as vitrines. Você vai na rua de lojas de venda de departamentos, tudo é lindo. Mas você... Não precisa. Não precisa. Mas a atração da concupiscência faz você acreditar que um dia você vai precisar. Assim as ofertas de pecado. Por onde você vai passando, não é o shopping, ou as roupas, ou a 25 são coisas lícitas. São as ofertas que tem para a pessoa se aprazerar. Ela não precisa de nada daquilo. Ela não precisa de nenhum mal, de nenhum pecado, de nada que o afaste. A afaste de Deus. Nós não precisamos do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, suas paixões, suas concupiscências, seus prazeres e vontades. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este sim permanece para sempre. Interessante que o Senhor Jesus fala aqui no final, no último versículo, João 14, 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo vai também saber que você é pequenino, pequenina, homem e mulher. Ama a Deus, o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Aí ele diz, levantai-vos, vamos daqui. Ou seja, é hora de nós não vivermos nada deste mundo. A gente estuda, vive, trabalha, se forma, compra, vende, troca, mas nós não abusamos das coisas do mundo. E você anda pelas estradas aí o mês inteiro. E como que as pessoas abusam das coisas do mundo, né? Quanta oferta de pecado tem por aí, tudo que é canto. Verdade. Quantas oportunidades malignas, roubo, morte, crueldade. E os homens e as mulheres vencidas por isso. É isso mesmo. Ontem mesmo eu vindo, para cá, eu vi muitos acidentes, eu meditando ali, orando e vendo a bondade e o amor de Deus, e a paz, a tranquilidade ali no Espírito Santo e saber que Ele tem nos guardado, tem nos livrado de... Todas aquelas pessoas que saíram, elas esperavam que fossem chegar no seu destino, E lamentavelmente suas casas não o verão mais. Porque a maior parte dos acidentes ali na chuva são fatais, Vítimas fatais. É assim, ali tem jovem, tem velho, tem bebê, tem adulto, tem casal, tem solteiro. E quando a morte chegar, nas mãos de quem está a sua vida? Por isso é muito importante todos os dias a gente ter comunhão com o Espírito Santo, pedir perdão a Jesus Cristo pelos nossos pecados e se afastar do mal. Quer falar alguma coisa? Para todos os ouvintes, que vão ouvir essa mensagem, permaneçam, olhem para Jesus. Tem um texto que me ajudou muito nessa caminhada, nesse convívio, foi Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou as afrontas. Suportou a cruz e desprezou as afrontas. Você tem que suportar a cruz e desprezar as afrontas. Quem carrega a cruz sempre vai levar afrontas. Para que não enfraqueçais. Se você não olhar para Jesus, não suportar a cruz e não desprezar a afronta, você vai enfraquecer, desfalecendo em vosso ânimo. A pessoa perde o ânimo porque ficou fraco, porque não desprezou a afronta, porque não suportou a cruz, porque não olhou para Jesus. Olhe para Jesus. E Deus te abençoe. Você ouvinte do aplicativo Disse Jesus. Disse Jesus. Até breve. A paz de Jesus Cristo seja contigo. Canal Disse Jesus no YouTube.
Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.